Afundados numa crise financeira, os Correios já gastaram 38 milhões e 400 mil reais em patrocínios neste terceiro governo Lula, incluindo 6 milhões de reais para o festival Lollapalooza e 4 milhões para a turnê Tempo Rei, de Gilberto Gil. O Gil tocou em São Paulo agora na sexta e no sábado. Segundo a estatal, o contrato com o Lollapalooza buscou fortalecer a imagem de inovação junto a um público jovem, que não teve tanta experiência com a empresa, Correios, com potencial de agregar valor à marca, possibilitando associar a sua marca a um dos maiores eventos de música do país e do mundo. Por sua vez, com o patrocínio de shows de Gilberto Gil, a empresa afirma querer agregar valor à sua marca, considerando se tratar da última turnê do artista. Expectativa que a mesma atrai a atenção de um público estimado em aproximadamente 800 mil pessoas em shows realizados no Brasil, Europa e Estados Unidos. Dentro do universo estatal e de publicidade, essa grana nem é tão alta assim. Mas é uma empresa que está em crise, com prejuízo atrás de prejuízo, e os caras deveriam saber como é que isso ia repercutir na internet, não deveriam? Sim. Com problemas, inclusive, para pagamento do fundo de saúde dos funcionários dos Correios. Com dificuldade de atendimento desses funcionários que contam com esse benefício interno que eles têm. Não, e os terceirizados, né? Eles chegaram a fazer uma paralisação. As empresas de transporte que são contratadas pelos Correios falando que não estão sendo pagos. Gente que aluga o imóvel para os Correios e que está inadimplente. Os Correios estão inadimplentes há muito tempo. Acho que o ano passado o prejuízo foi de mais de 3 bilhões de reais. Maior prejuízo, recorde aí dos Correios. E aí você fala assim, tá, qual é a vantagem dos jovens, sabe? Porque aí agora eu vou mandar uma carta. Agora eu vou mandar qual é o grande objetivo? Se o jovem vai mandar uma carta, primeiro que talvez o jovem não saiba o que é uma carta. Que é uma carta. Mas se ele for mandar, ele vai usar os Correios. Exato, então, que opção que a gente tem? Assim, além tem uma ou outra, né? As transportadoras privadas, se você vai mandar alguns produtos, documentos, sei lá, mas assim, ainda assim, os Correios, porque eles têm que diversificar a atuação deles, assim, porque a atuação deles, de alguma forma, ficou obsoleta em alguns pontos e outros não. Então, assim, eles têm que concorrer com quem está aí fazendo as inúmeras empresas que você tem de entrega, de logística, de transporte, tem que estar à altura. E aí, sabe o que me lembrou? Porque tem uma crítica muito grande a esse prejuízo todo. Estava na lista lá do Bolsonaro para privatizar os Correios. O Lula, quando entrou, tirou da lista de privatizações. E sabe o que vai completar agora, em maio, 20 anos? O escândalo dos Correios. Eu estava vendo agora que foi em 2005, aquele vídeo lá do Marinho entregando a grana, falando do Roberto Jefferson, que foi aquela pontinha que você começou a puxar, e teve a CPI dos Correios e combinou no mensalão. Aliás, é sempre bom a gente lembrar, né? O Jefferson recebeu para ele 4 milhões de reais que nunca foram devolvidos, e aí depois virou o Leão Patriota, né? Não é? O defensor da moral e dos bons costumes. Exatamente. Agora, parece inacreditável que num tempo em que a gente observa a logística tão forte como a gente tem hoje em dia, as empresas de logística movendo a economia, porque a quantidade de coisas que se transporta num vai e vem do e-commerce hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, você ter a empresa que era o alicerce desse sistema no Brasil enfrentando maus lençóis. Eu já trabalhei nos Correios. Antes de eu entrar nesse mundo jornalístico, radiofônico, lá nos anos 2000, um dos meus primeiros estágios foi na assessoria de imprensa dos Correios. Ah, mas não foi carteiro. Não era carteiro. Esse sim é um herói, hein? Esse é um herói. Esse aí, o bravo carteiro. Enfrenta cachorro, calor, chuva, né? E de vez em quando assaltos, inclusive em algumas regiões e tudo mais. Mas lá atrás, um jovem ali, já era possível observar o inchaço que é a máquina dos Correios, entendeu? O tamanho daquilo lá é um mastodonte mesmo. Talvez seja um dos grandes problemas até hoje, e claro, certamente isso daí dificultou ainda mais a perpetuação dos Correios financeiramente, falando, né? E que talvez seja o grande problema hoje. De fato, é uma empresa regrada e com algumas travas ali que dificultam, de fato, uma modernização ou até mesmo uma reestruturação financeira por parte da empresa. É que acaba sendo mais uma moeda de troca política, né? Quando você tem uma empresa desse porte, desse volume. Realmente será que sempre foi uma negociação a presidência dos Correios, né? Sempre porque teve no acho que papel, envolve muita grana. Né? Agora, você sabe que eu vi uma outra reportagem, assim, que falava que além desses eventos que você falou, também eles, acho que investiram 600 mil na Festa Literária de Bogotá.
Aí fica difícil Sabe, de assim? defender, Correios. Né? Não, assim, já fica difícil de defender aqui, né? Assim, nesses eventos mesmo, assim, qual o propósito? Mas, porque se estivesse bem, se falasse assim, não, estamos bem financeiramente, estamos saudável financeiramente. Podemos nos dar ao luxo. Vamos, né, fortalecer a nossa marca. Agora, assim, não, tá quebradaço o Correio, assim, pelo, né, todos os números que a gente vê. Tudo bem, a oposição aproveita disso também para fazer um grande barulho, né? Porque os Correios, queira ou não, tá isso, tá no nosso imaginário. Estão atrelados a esquemas de corrupção, aparelhamento político e tudo mais. Então, assim, por que não profissionalizar e colocar a iniciativa privada para tocar um negócio e o governo ter uma boa participação dentro disso? Eu acho que os Correios não precisam nem ser lucrativos. Na verdade, os Correios precisam existir para chegar isso. a locais onde Sim. o FedEx não vai. Isso. O FedEx não vai montar um esquema para chegar no Cafundó do Judas, que tem que pegar a estrada de terra, barquinho, o Correio, sim. Com todos os serviços que os Correios prestam, né? Não só de enviar ou receber cartas, outros serviços também importantes para qualquer cidade tem uma agência dos Correios. Né? É importante que exista. Não precisa ser Exato. lucrativo. Mas também não precisa patrocinar show do Lollapalooza, do Gilberto Gil. Lollapalooza, quero conversar com os jovens. Será que os jovens vão sair do Lollapalooza com aquela vontade de mandar uma correspondência, de mandar uma encomenda? Como que vai dar essa aproximação? No Gilberto Gil não é nem a juventude o argumento, né? Eu fui ao show no sábado, eu era mais jovem ali. Eu tava lá. Você tava lá? Na pista, você Que tava? show, hein? Que show. Agora, posso trazer uma E polêmica? detalhes, Mi. Antes de começar o show, tem uns 20 minutos ali de propaganda. É propaganda de celular, é propaganda de não sei o que lá, é propaganda de não sei o que lá, e o Gil aparece, e papapá, Tim, Viver Sem Fronteira, esse show não precisa da grana dos Correios. Não. Esse show é muito lucrativo, essa turnê dá muita grana. O Gil tá garantindo o futuro aí de 5 gerações da família dele. Né? E os Correios vão lá e falam, não é esse que a gente vai patrocinar. Será que eles não aprenderam nada com a experiência recente das repercussões de patrocínio ao Circo de Solé, de estatais patrocinando espetáculos da Madonna, que não precisam disso? Será que a gente vai andar em círculos para sempre? Mas desculpa, eu te interrompi. Não, eu só queria trazer uma polêmica rápida, para não tomar muito tempo, que o nosso tempo já tá acabando. A gente tem que falar da Katy Perry. Não, mas só... Você gosta da acústica do Allianz? Às vezes sim, às vezes não. Depende de onde você fica. Porque, olha, minhas duas últimas experiências, inclusive no show do Gil... no show do Gil... Eu falei assim, cara, não é possível. A acústica boa é aquela que você não lembra direito a música e você canta por inércia, entendeu? Porque a acústica é tão boa que seu cérebro vai. E lá, às vezes, era uma música assim, eu falava assim, sabe quando você tem que ainda fazer uma força, assim... Eu fiquei chateada. A acústica do Allianz Parque eu acho muito boa para jogo de futebol. Eu já O grito da torcida ecoa de um jeito Sim. diferente. Para show de rock não acho... No Allianz você tem uma boa acústica se você vai na pista premium. Aí você consegue escutar bem. Agora, eu fui no show do Phil Collins, eu fiquei na pista lá atrás. Eu não escutei nada, porque então aquilo lá rebatia para todo lado, eu só escutava um grande eco ali, um barulho, na verdade. Mas no da Lauryn Hill eu fiquei na arquibancada também, não foi legal. Tipo assim, até os maiores clássicos não arrepiava, assim. Você vai num show pra quê? Pra arrepiar, assim. E aí você fala, quando você não tá... É que a acústica não tá boa. E aí agora também ficou a desejar. Foi melhor que o da Lauryn Hill, mas ficou a desejar. Mas é uma polêmica, hein? E o do Guns N' Roses eu também não consegui ouvir nada, mas também o Axel não ajudava, né? Também não tava